Se você quiser, enquanto esperamos, você pode começar a se apresentar no chat. Você pode selecionar também o seu idioma de preferência no canal do ícone do globo no seu menu inferior para inglês ou português. Ok, ok, então temos todos. Então, olá e bem-vindos todos. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. E, de novo, eu gostaria de informar que nós temos interpretação simultânea entre português e inglês para o webinar de hoje. Nós temos Marcos e Gustavo aqui como nossos intérpretes. Se vocês quiserem utilizar a interpretação simultânea, vocês podem clicar no botão, no ícone de globo no seu menu inferior e escolher inglês ou português. E você também pode ouvir ou não ouvir, escolher selecionar, eh, desligar áudio original se você não quiser ouvir o original. Eu sou a Caterina Lotzen, eu sou da GIZ, estou aqui hoje com meus colegas, o Dan Sanding, do Instituto de Redução de Riscos Catastróficos, e também o Eric Sparling, e também nós estamos aqui com a Caterina Lotzen. Eu estou aqui na Alemanha hoje, e eu queria dar um bem-vindo a todos que estão se juntando a nós do mundo todo, dentro e fora do Canadá. Então, eu queria convidar a todos vocês a novamente se apresentarem no chat para que nós saibamos quem está se juntando a nós hoje e com quem estamos compartilhando esse webinário. A Claire Sanders é a nossa anfitriã para hoje e muito obrigado por fazer isso, Claire. Se você tiver qualquer problema com seu áudio ou qualquer problema técnico, vocês podem falar com a Claire no chat. E vocês também podem compartilhar uma mensagem com a Claire se você tiver qualquer pergunta sobre o webinário ou sugestão para os nossos próximos webinários ou apresentações. Vocês podem mandar uma mensagem para a anfitriã e para os panelistas também. E também vamos utilizar o Zoom na nossa sessão de hoje. Isso vai aparecer, o Zoom Bolt aqui na sua sessão vai aparecer hoje na sua tela. Nós vamos gravar, vamos mandar o link para vocês. E isso também vai estar disponível na página web da CRI, e eu já vi que muitos se apresentaram aqui no chat, muito obrigado por isso. Estamos agora querendo aprender um pouco mais sobre vocês, então vamos colocar uma enquete para saber de onde vocês estão participando. Você pode colocar hoje, Claire. Então, vou dar mais alguns segundos. E parece que todos já responderam. Então, ótimo, eu vi que temos 83% de participantes do Canadá, então também um contingente grande da América do Sul. Muito legal que nós temos pessoal também do Brasil, e eu acho que basicamente a maioria das pessoas as pessoas estão no mundo todo, estão bem representadas. Então, muito obrigado por participarem e, por favor, continuem compartilhando os seus detalhes aí no chat. Eu acho que nós temos mais uma enquete hoje. Sim, nós no momento vamos compartilhar aqui o nosso espaço de rede online. Então, eu quero saber quem nesse webinário já participou do espaço de redes online. Se você já é parte da rede de práticos ou não, se você quer se juntar a isso ou não. Então, para aqueles que não conseguem ouvir ou que estão tendo algum problema, por favor, leiam o chat, a Claire compartilhou ali, talvez tenha alguma coisa a ver com o canal de interpretação. Ótimo, boas notícias. Então, 63% já são parte do nosso espaço de práticas online. Então, todos os outros eu espero que se tornem membros em breve. E vamos compartilhar um link para que vocês se juntem a nós. E a Claire vai me mandar em alguns segundos também para aqueles que ainda não sabem sobre isso. Então, vocês já vão achar aqui o link no chat.
Eu acho que é isso em termos de enquetes, então, muito obrigado por participar dessa vez novamente. Se você puder passar um slide. Então, só como um lembrete para aqueles de vocês que são novos a essa série de webinários ou que ainda não entraram por um bom tempo, esse é o nosso quinto webinário de uma série de 8 webinários e nós estamos focando no uso de um protocolo para operações de design, impacto e manutenção de infraestrutura. Então, se vocês tiverem perdido algum dos webinários anteriores, vocês podem achar esses anteriores aqui na página web, do link no chat. Claire, mais um, por favor. Então, aqui vocês já têm todos os webinários que tivemos anteriormente, só para mostrar uma visão geral. Então, já tivemos no primeiro webinário, falamos sobre a aliança do PyVC e também do contexto onde isso acontece, a avaliação. Em outubro, nós então avançamos para aprender sobre como o PIVC ficou especializado em infraestrutura e planejamento de processos de planejamento no Canadá e na Costa Rica. E em novembro, nós aprendemos da iniciativa também de um exemplo canadense sobre como nós podemos utilizar processos de planejamento do Nile Basin Initiative e também iniciativas exemplo para mostrar para vocês como isso, o privacy acontece na prática. Antes de passarmos para o que vamos falar sobre hoje, eu queria passar um pouquinho para a Claire, que vai compartilhar um pouquinho sobre as oportunidades que temos para todos vocês, para aprendermos juntos e trocar experiências sobre a avaliação de risco para a infraestrutura em geral. E Claire, por favor. Obrigado, Catarina. Rapidamente, eu sei que alguns de vocês já entraram lá. Se não, vocês podem entrar na rede. É um ótimo lugar de continuação dessas conversas que nós temos nesses webinários. Nós vamos colocar algumas perguntas de discussão logo depois desse webinário lá naquele espaço e também alguns recursos e assim como a Caterina já falou, que são relacionados a esse webinário de hoje. Então, por favor, entrem lá no espaço, nós vamos ganhar algum impulso nos próximos meses enquanto vocês passam até o momento do nosso Fórum Global. Então, por favor, marquem a data. Nós esperamos as inscrições para abrir em janeiro, logo depois do início do ano para esse fórum. E vamos construir muito com essa série de webinários, com todas as ferramentas e métodos que nós temos discutido já por esses últimos meses até 2023. Então, por favor, fiquem ligados nisso. Vamos colocar mais informação de novo no espaço de práticos e esperamos vê-los lá. Então, eu vou passar para você de volta, Catarina, porque nós temos uma agenda bem longa por o resto dessa sessão. Muito obrigado, Claire. Então, sim, nós temos esperamos encontrar todos vocês em Vancouver no ano que vem. Se vocês tiverem qualquer pergunta, além da informação que já compartilhamos lá no espaço, vocês podem também entrar em contato conosco e nós vamos ficar felizes de responder qualquer dúvida. Então, vamos passar para o webinário de hoje. Então, como já foi compartilhado, hoje nós vamos falar sobre como as avaliações de risco de clima e avaliação de vulnerabilidades podem ser utilizadas para analisar portfólios de infraestrutura. E temos 3 apresentações, então vamos começar com 2 estudos de caso, um do Brasil e outro do Canadá. O primeiro estudo de caso vai ser compartilhado pelo José Neto, da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAC, e ele vai compartilhar como o Brasil faz esse tipo de avaliação de risco para construir resiliência no setor portuário brasileiro, e ele vai compartilhar um pouquinho mais sobre ele antes de ele começar a apresentação dele. E no segundo estudo de caso, nós vamos ver a Virginia Sarrazin. Ela é conselheira no WSP Golder e ela vai mostrar como a avaliação de risco afeta a infraestrutura em todos os territórios e comunidades do Nordeste do Canadá. E para a última apresentação, vamos ter o Joel Nodelman, que é o presidente e CEO da Northern Corp, e ele vai compartilhar um guia sobre a aliança que vai trazer maneiras de usar esse portfólio para fazer avaliações baseadas nas experiências que nós tivemos já no Brasil e nos territórios Nordeste do Canadá. E aí nós
vamos ter um compartilhamento do Joel sobre a versão dele também, sobre essas orientações. E depois vamos ter algum tempinho para perguntas e respostas, mas a qualquer momento, por favor, sintam-se à vontade para colocar perguntas na caixinha de perguntas, QA e também no chat, e vamos responder a todas elas no final. Se não pudermos responder hoje, vamos, claro, poder discutir no nosso espaço online. Então, agora eu quero apresentar os nossos palestrantes. Antes de eu começar, eu queria só lembrar a todos sobre o tempo que terão. Eu vou dar a vocês alguns sinais ao longo da apresentação sobre o tempo que ainda resta, só para vocês saberem, porque é muito fácil esquecer sobre o tempo. E vamos começar com o José Neto, que trabalhou como especialista em transportes aquaviários e regulações na Agência Brasileira de Transporte Aquaviário, ANTAQ, desde 2012, e ele atualmente faz a gestão de estudos e desenvolvimento. A ANTAQ é ligada com o Ministério da Infraestrutura, mas eles têm autonomia administrativa e funcional. E a ANTAQ é responsável pela regulação de controles de tarifas e também o desenvolvimento e iniciação de transportes aquaviários do Brasil. José Neto, lembre-se que você tem 20 minutos, mas eu passo agora para você. Então, muito obrigado por estar aqui, compartilhando sua experiência conosco. Thank you, Catarina. Good evening, everyone. I appreciated the invitation to talking about Catarina, this olá a project in todos. Brazil. Eu agradeço muito And pelo I would convite de like to falar sobre esse thank projeto no to Brasil. Eu gostaria de GIZ Brazil agradecer o team for GIZ support us in this também study. pelo apoio nesse estudo. So I will start in my Então, eu vou presentation começar a minha speaking apresentação Portuguese. falando português. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela é um órgão da administração indireta do governo federal do Brasil, tá, vinculado ao Ministério da Infraestrutura, e tem como função principal a regulação e a fiscalização dos serviços prestados na seara da navegação por empresas privadas e nas atividades portuárias por empresas públicas e privadas. O nosso principal objetivo é garantir a prestação de serviços adequados, né, para os usuários desses serviços aqui no Brasil, pelas empresas privadas. Tá? Dessa forma, é importante para nós, quando a gente fala no setor portuário, que a gente tenha aí a garantia do que a gente chama de serviço adequado, alguns critérios considerados importantes, como a continuidade das operações, tá? E a eficiência das mesmas operações. Portanto, é imperioso, né, que, dada a mudança do clima, a mudança climática recente, né, e já estudada e já comprovada aí mundialmente, a agência se preocupou em garantir que essas operações, né, essas mudanças climáticas não afetassem de sobremaneira aí as operações realizadas nos portos brasileiros. A gente tinha essa ideia de desenvolver esse estudo desde 2018, tá? Quando a gente, de fato, conseguiu duas referências aí àquela época. Um estudo que foi realizado em 2014, tá? No âmbito de um projeto denominado Brasil 2040, que contemplou dois portos públicos à época, né? O Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos, tá? Analisando principalmente o impacto da elevação do nível do mar em suas operações. Tá? Então, desde aquela época, aquele estudo detalhou e comprovou que as mudanças climáticas já afetavam a operação portuária. E mais recentemente, por volta de 2018, né, a GIZ implementou um estudo também no Porto de Itajaí, depois de um grave problema climático que colapsou a infraestrutura portuária de acostagem portuária. E aí a gente, nós aqui da ANTAQ, a gente sentiu a necessidade de aprofundar esses estudos, né, realizados no passado, de forma a expandir o conjunto de portos estudados para que a gente conseguisse orientar tanto a regulação feita pela agência, como as políticas públicas a serem desenvolvidas aqui pelo governo brasileiro. Tá? Pode passar, por favor, Clarice. Mais um. Então, o principal objetivo desse estudo foi identificar os impactos e os riscos, né, da mudança climática nos portos públicos brasileiros, tá?
Lembrando que são portos costeiros, a gente no Brasil tem uma figura dos portos também fluviais, que não foram estudados nesse primeiro momento, e a partir desse estudo oferecer aí recomendações gerais de medidas de adaptação possíveis de serem implementadas para mitigar esses riscos. Tá? Por favor, mais um. E como a ideia era expandir, né, as referências que tínhamos em relação aos estudos anteriores, a gente tentou aqui, por meio do convencimento e do acordo entre as autoridades portuárias dos portos brasileiros, expandir a nossa base de análise aqui, introduzindo aí nesse estudo 21 portos públicos aí marítimos brasileiros. Então, a gente parte de um estudo que contemplou no passado 2 portos, né? Considerando aí o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos, o estudo da GIZ considerado no Porto de Itajaí, e a gente consegue expandir essa base de análise para 21 portos marítimos brasileiros. Por favor, mais um slide. Mais um, por favor. Entrando agora na nossa metodologia, né, a gente, para realizar esse estudo, é importante dizer, a gente firmou um acordo de cooperação com a GIZ, tá, com a equipe aqui do Brasil, da GIZ, que já tinha expertise na área de análise climática, de risco climático, e tinha acabado de desenvolver esse estudo para o Porto de Itajaí. E aí a gente adaptou, né, a metodologia utilizada no Porto de Itajaí, a metodologia utilizada pelo IPCC, tá? De forma a adotá-la aqui para esse nosso estudo. Então, a metodologia do estudo ela abarcou inicialmente uma revisão bibliográfica, né, uma revisão dos métodos possíveis, de forma a adaptá-la à realidade brasileira, tá? Seguida aí de uma forte interação com as autoridades portuárias brasileiras, para que a gente identificasse atualmente quais seriam as ameaças climáticas que já estariam provocando algum tipo de impacto naqueles portos. Tá? A partir daí, a gente conseguiu elencar um sistema de indicadores aí que pudessem nos mostrar a vulnerabilidade e a exposição de cada porto a essas ameaças identificadas. Tá? A seguir, né, e esse era o objetivo final dessa etapa do estudo, a gente conseguiu montar um ranking de risco climático para cada um desses portos, além de quantificar o risco, elencar e ordenar esses riscos aí de acordo com os portos. Tá? Ao final, o estudo também teve o objetivo de fazer um levantamento geral das medidas de adaptação possíveis de serem implementadas para a redução desses riscos climáticos. Por favor, mais um slide. E como eu disse anteriormente, né, no estudo anterior a gente considerou somente o aumento do nível do mar, quando eu falo a gente é o governo brasileiro, e aqui a gente consegue expandir a partir dessa interação com as autoridades portuárias, né, o nosso espectro aí de ameaças climáticas para 3 ameaças. Então, tempestades, vendavais e aumento do nível do mar. Né? Todas elas a partir da interação com os portos, né? Já presentes, já causando impactos aí no dia a dia das operações portuárias aí desses 21 portos analisados. Next slide, please. E aí, utilizando a metodologia dentro do IPCC de 2014 e adaptando à realidade brasileira, né, a gente tem que o risco climático nada mais é do que uma interação entre indicadores de vulnerabilidade, de exposição, e também a questão das ameaças climáticas identificadas, e como eu disse no início, a gente adaptou essa metodologia para a realidade brasileira. Por favor, mais um slide. Aqui um exemplo, né, aqui para vendavais, né, de como a gente montou a estrutura hierárquica de indicadores, né, de forma a gente ter proxies relativas às ameaças climáticas, à exposição e à vulnerabilidade. Aqui um exemplo no qual, para as ameaças climáticas, a gente pega sempre eventos extremos, né? Então, as ameaças, os indicadores ligados às ameaças climáticas, elas são sempre relacionadas a eventos extremos, aqui no caso para vendavais, né? As medidas de exposição, os indicadores de exposição consideram questões de infraestrutura do porto, número de infraestruturas envolvidas ali em cada porto analisado,
né, bem como o tipo de carga, a quantidade de carga movimentada ao longo de um ano, tá, naquele mesmo porto. Então, a lógica é que quanto mais ativos envolvidos aqui em cada porto, maior a exposição a essas ameaças climáticas. Do ponto de vista da vulnerabilidade, a gente tem aqui duas subdimensões, né? De sensibilidade e de capacidade adaptativa. No caso da sensibilidade, a gente estipulou alguns indicadores aqui, como a condição da área abrigada dos portos, né? O tipo de carga movimentada ali predominantemente pelos portos, tá? E o tipo de porto em relação às estruturas de proteção, né? Se são artificiais ou naturais. Tá? Aqui é importante ressaltar que o tipo de carga é bem importante considerando aí o tipo de ameaça, né? Então, por exemplo, na ameaça de tempestades, cargas minerais, né, o que a gente chama aqui de granéis sólidos, são mais expostas a essa ameaça climática. Aqui no caso dos vendavais, por exemplo, a questão dos equipamentos de içamento nas operações de contêineres ganha mais relevância. E como indicadores aí para capacidade adaptativa, a gente estipulou alguns indicadores, né, presentes nos portos de medidas aí estruturais e medidas que a gente chamou de medidas estruturais e medidas não estruturais, né, que são medidas que os portos já adotariam para evitar, para diminuir, né, para minimizar esses impactos sentidos. Próximo slide, por favor. Vocês vão notar que aqui agora a gente está falando de tempestades, né? E vocês vão notar que a estrutura hierárquica dos indicadores é bem parecida, né? Geralmente o que muda aqui são os indicadores relacionados às ameaças climáticas, tá? Aqui também são dois indicadores que dizem respeito à quantidade de chuva em um ano, né? E sempre pegando eventos extremos aqui, tá? Não vou me alongar porque os próximos indicadores são muito parecidos com o que eu apresentei para vendavais. O próximo slide, por favor. Aqui a estrutura de indicadores para aumento do nível do mar, né? Aqui no caso do indicador de ameaça climática, a gente utilizou um dado disponibilizado pela NASA com relação à inundação de áreas costeiras, né? A manchas de inundação em áreas costeiras, uma previsão aí para 2030 e 2050 de como os portos brasileiros estariam em relação a essa mancha de área alagada, tá? E aí os indicadores subsequentes, eles são muito próximos do que já foi apresentado. Então, do ponto de vista da estrutura hierárquica, o que foi pensado aqui para essas três ameaças, tá? Foi o que eu acabei de apresentar. Próximo slide, por favor. Mais um slide. E aí, já entrando nos resultados, né, se apropriando da metodologia explicitada, a gente conseguiu montar ao final aí para cada um dos 21 portos estudados, né, essa tabela que traduz ao final o risco climático de cada porto estudado, tá, para cada um das ameaças climáticas estudadas. E aqui é importante dizer, né, que as ameaças climáticas, além da gente considerar o histórico, né, pegamos aí uma série histórica bastante ampla, né, de 1984 até 2003, 2004, se eu não me engano, tá? Foram utilizados modelos climáticos para extrapolar essas ameaças climáticas para o futuro. Então, o objetivo aqui foi não só medir o risco climático a que essas instalações portuárias, esses portos estavam sujeitos desde já, mas também prever como se comportaria esse índice de risco climático no futuro. E aí foram considerados dois horizontes temporais, né, 2030 e 2050, e dois modelos diferentes de emissão de gases de efeito estufa, né? Um mais conservador, o RCP 4.5, né? E o menos conservador, aí, o RCP 8.5. Tá? Então, esse é um resultado para vendavais, e aí, ao final, a gente categoriza, né, em classes aqui, considerando o índice de risco climático, né? Como pode ser visto aqui à direita,
classificando o risco como desde muito pequeno a muito grande. Tá? Por favor, pode passar. Da mesma forma, próximo slide, por favor. Então, a partir desse índice de risco, a gente consegue hierarquizar, né, construir um ranking de risco climático para cada um dos portos estudados, né, o que nos dá uma visão aí, geral dos riscos a que cada porto está submetido, né, e da importância de se direcionar aí políticas públicas e recursos para já pensar em medidas de adaptação para esses portos que se encontram em situações mais críticas e mais delicadas. Tá? Por favor, próximo slide. Da mesma forma, né? Por favor, mais um. Da mesma forma, foi feito para tempestades e para aumento do nível do mar. Então, aqui a lógica é a mesma, né? Com cenários futuros sendo avaliados, tá? A depender do modelo de emissão de gases de efeito estufa. E aí, variando-se ao longo do tempo a ameaça climática, considerando os modelos climáticos utilizados. Tá? Por favor, mais um slide. Da mesma forma, temos aqui um ranking, né, considerando a ameaça climática de tempestades, né, mais uma vez aí nos auxiliando a direcionar recursos. Pode passar, mais um. E aqui, como estamos falando de tempestades, alguns casos reais, recentes, né, ilustrando que essas ameaças elas já têm impacto, né, nos portos brasileiros. Aqui é o Porto de Rio Grande, na região sul do país, na região sul do Brasil, tá? E aqui num dia de excesso de chuva que ocasionou aí a inundação de um dos pátios de operação do porto. Pode passar mais um, por favor. E aqui mais um exemplo, né, no Porto de Santos. O nosso Porto de Santos aqui é o maior do Brasil e o maior porto da América do Sul, então tem um impacto e uma relevância econômica muito grande. E aqui um exemplo de um dia bastante chuvoso, no qual a neblina ocasionada também e a chuva atrapalham a operação portuária de um granel sólido, né, de um granel sólido mineral, do enxofre, né, paralisando a operação aqui portuária por algumas horas ou dias. Mais um slide. Josanetto, 5 Pois more não? minutes. I just wanted to give you a quick reminder, but sorry for the interruption. Josanetto, desculpa te interromper, você tem mais 5 minutos. Ok. Próximo slide, por favor. Próximo. Da mesma forma, né, para as outras ameaças, a gente também fez esse ranqueamento dos portos em relação à ameaça de aumento do nível do mar. Tá? Próximo slide. Mais um. Aqui um exemplo bem interessante, né? Aqui foi o modelo que a gente utilizou para prever essas áreas de inundação aqui no Porto de Santos. E aí, se vocês observarem aqui na área de tancagem no granel sólido acima na figura, próximo slide, por favor. E comparar com essa foto, é exatamente um risco apresentado, né, de inundação dessa área aqui de tancagem de granéis líquidos. Então, apresenta para nós aí também um risco real dessa ameaça climática na operação portuária do Porto de Santos. Por favor, pode próximo slide. Mais um. E aí, como eu disse, só para ilustrar, a gente, ao final do estudo, levantou um conjunto de 55 medidas de adaptação possíveis, né, para os portos brasileiros. Tá? E aí a gente chama de medidas estruturais e medidas não estruturais, né? Medidas estruturais aquelas que exigem talvez um investimento maior em medidas de engenharia e infraestrutura, e medidas não estruturais, medidas de gestão, de planejamento. Tá? Então foram consideradas aí 55 medidas ao todo, e o estudo também verificou para esses 21 portos quais portos já estavam adotando algum tipo de medida elencada durante o estudo. Por favor, próximo slide. Aqui são medidas não estruturais, como eu disse. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, já partindo para as conclusões, tá?
A gente, então, tem como conclusão que os levantamentos, os estudos sobre risco climático e medidas de adaptação são escassos no Brasil. Como eu disse, a gente identificou aí como referência 3 estudos, né? Esse sendo o terceiro e mais abrangente deles, considerando aí uma quantidade maior de portos e também de ameaças climáticas. Uma coisa que a gente identificou ao longo do estudo foi a não padronização de dados relacionados às ameaças climáticas e a correlação com as operações portuárias, né? Isso considerando todos os portos estudados. Então, fica como uma lição aprendida para a gente aprimorar esses dados. Tá? Do ponto de vista geral, e talvez a mais importante, a conclusão do estudo foi que o setor portuário brasileiro ele já sofre atualmente os efeitos da mudança do clima, tá? E como a gente conseguiu colocar nos resultados, né, se nada for feito, né, no futuro, a tendência é que essas ameaças se tornem mais frequentes e esses impactos aumentem, né, com relação à operação dos portos, tá? Da mesma forma, a gente percebeu que hoje poucos portos brasileiros eles adotam medidas de adaptação, né, com relação à mudança do clima, e esse estudo ele representa então um marco, né, para nós aqui, tanto para melhorar a nossa regulação e fiscalização, né, objetivo da agência reguladora, como para dar suporte aí à confecção, à elaboração de políticas públicas, né, direcionando investimentos já para a adoção de medidas de adaptação visando a mitigação desses impactos. Próximo slide, por favor. Como lições aprendidas, então, né, é importante dizer que para a conclusão de estudo como esse, a participação e engajamento das autoridades portuárias, né, de quem administra os portos é crucial, foi crucial e é crucial, né, porque afinal de contas os dados ali, eles têm acesso aos dados no dia a dia, então para a gente é essencial a participação e envolvimento desses stakeholders. A contribuição aqui, ressalto, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, foi elemento-chave para que a gente conseguisse rodar os modelos climáticos, né, levar a cabo os modelos climáticos e traçar os modelos futuros, né, os cenários futuros aí com relação às ameaças climáticas. Uma lição aprendida importante também é que a gente não pode se balizar somente nesses modelos, né, dado a imprecisão, e que os dados observacionais, né, eles fornecem, né, uma mais realística condição do futuro, corrente, né, em relação ao nível de risco observado. Outra lição aprendida é que, no caso de vendavais e tempestades, né, são mais difíceis de modelar. Então, para um estudo futuro, eu acho que é interessante que a gente inclua aí mais modelos para que a gente diminua as incertezas aí, né? E uma outra achado do estudo foi que, apesar, né, de hoje não serem sentidos impactos reais aí com relação ao aumento do nível do mar, se mostrou uma variável bastante importante para se acompanhar ao longo do tempo, com potencial de causar impactos aí indesejados aos portos brasileiros. Mais um, por favor. E para finalizar, então, o próximo passo, né, essa estruturação desse acordo de cooperação entre a ANTAC e a GIZ, ela teve aí 2 eixos principais. O primeiro eixo foi o que eu apresentei aqui, e o segundo eixo, que a gente também já finalizou, e eu espero apresentar para vocês aqui na próxima oportunidade, são estudos customizados, né, para 3 portos eleitos a partir do risco climático, né, do ranking de risco climático elaborado no eixo 1, tá, os portos de Santos, Rio Grande e Aratu, tá, considerando não só o nível de risco considerado, né, no eixo 1 do estudo, mas também a importância econômica e a representatividade regional desses portos, né, cada um numa região geográfica do Brasil, né, de forma a contemplar as 3 principais regiões aí, geográficas inseridas, que têm inseridas aí portos marítimos, tá? Região Sul, região Sudeste e região Nordeste. É importante dizer também, e aí acho que é de interesse desse grupo aqui, que um dos produtos desse segundo eixo de estudos foi a produção de um guideline, né, de um guia, utilizando aí como balizador a metodologia PIVC, né,
e para que a gente conseguisse expandir esse estudo para além dos 3 portos estudados, e a nossa ideia é que a gente consiga expandir isso para todo o conjunto de portos públicos brasileiros, tá? Então, esse estudo ele foi concluído agora em novembro, foi apresentado recentemente aí no dia 6 de dezembro do corrente ano, e como eu disse, a gente fica à disposição para uma próxima oportunidade apresentá-los para esse grupo aqui. Era isso, agradeço a todos aí pela atenção, pela paciência e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, José Neto. Isso aqui não é somente as lições aprendidas e os desafios que nós temos no Brasil, mas é também um presente, algo muito bom ter você no grupo e você poder estar compartilhando esse seu conhecimento conosco. Existem outros países do mundo que podem usar esse conhecimento que o Brasil está fazendo. Vamos ter algum tempo para perguntas e respostas no final do evento. Por favor, compartilhe suas perguntas no chat. José Neto, muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Então, agora vamos continuar. E um pouco mais para o norte, vamos para o Canadá agora. E vamos ouvir da Virginia Sarrazin. Ela trabalha no WSP Canadá. Ela tem experiência de mais de 20 anos em água e tratamento de esgoto no Yukon. Muito obrigado pelo seu input e vamos aprender como fazer a avaliação da mudança climática e utilizar esse conhecimento na infraestrutura, no planejamento da infraestrutura. Virginia, muito obrigado. A palavra está com você. Você tem 20 minutos. Obrigado, Catarina. Obrigado por me convidarem hoje. Eu vou apresentar sobre o projeto que fizemos no ano de 2019, que consiste em avaliação de risco e resiliência na lista governamental dos territórios do Nordeste canadense e do protocolo. Próximo slide. Então, primeiro, uma visão geral do projeto. Próximo. Esse projeto foi liderado pelo Departamento Municipal e Territorial dos Territórios do Nordeste, que queriam entender melhor os riscos climáticos no nível regional e especialmente nas comunidades daquela região. Isso foi considerado com os portos e o financiamento veio da SENAC, que é a Agência de Relações de Povos Originários do Canadá, e nós podemos priorizar as adaptações dentro dessas decisões. Então, foi uma boa agenda, foi um bom programa para... Próximo slide. O escopo foi conduzir uma análise abrangente desses riscos para que nós pudéssemos priorizá-los e também para melhorar o entendimento sobre os fatos que aconteceu. Então, o objetivo era conseguir informações dentro dessa avaliação de risco, de altos riscos ambientais, e também tentar fazer isso da forma mais rápida possível, e também tentar melhorar a possibilidade de compreensão dessas comunidades nos 5 níveis do NWT e também a prioridade para a adaptação climática dessas comunidades. Próximo slide. Então, como eu mencionei, o protocolo PEVC foi utilizado no tempo todo desse estudo para poder avaliar os riscos os altos riscos e nós não fizemos visitas nos locais porque havia restrições de custo e tempo, então contamos com o conhecimento local e também a representantes locais respondendo questões sobre as condições dos ativos e também os métodos de operação e as práticas. E para o passo 3, a avaliação de risco, nós não quebramos os componentes dos outros dois anteriores, então fizemos categorias de níveis de risco, a coleta de água e tratamento de água e sistemas de coleção e coisas do tipo, e podemos avaliar se isso teria um aumento ou um decréscimo de risco de vulnerabilidade. Também fizemos
oficinas com vários departamentos governamentais para poder trazer esses achados e também a tolerância de risco e discutir tudo isso. Essa análise foi feita com diferentes critérios e finalmente, no passo 5, nós conduzimos uma análise trazendo recomendações sobre políticas e itens de ação e priorizações de futuras investigações. Próximo. Em termos de clima e dados de clima, nós tivemos bases de dados históricos e também isso tudo estava disponível lá no site de mudanças climáticas do Canadá. E também para projeção nós usamos ferramentas disponíveis online, como a ferramenta do Climate Atlas of Canada e a IDF-CC Tool também, e também contamos com, no nível regional, também contamos com estações climáticas locais comunitárias. Então, para conduzir a avaliação de níveis de água, então nós fizemos modelagem de clima na escala da comunidade, então pudemos cobrir todas as lacunas que pudéssemos entregar para os clientes finais. Então, tivemos uma modelagem no nível regional, utilizando satélites, e depois isso também poderia levar muito tempo e ser muito caro, então nós contamos também com as comunidades e as estações comunitárias que estão localizadas próximas umas às outras. Também tivemos incorporação de conhecimentos tradicionais e muito mais no nível local do que no nível regional, e não houve projeções de níveis de inundação disponíveis, então os dados históricos das inundações foram utilizados, então houve também algumas lacunas nesse âmbito. Tivemos alguns também, não podemos projetar também o número de calotas sendo deslocadas, e também houve lacunas de dados nesse nível. E então nós utilizamos a 5ª edição do Atlas Nacional do Canadá, que, é claro, tem grande granularidade, penetração e sensibilidade também para falar com as comunidades indígenas locais também. Próximo. Em termos da infraestrutura que nós avaliamos, nós tivemos 3 categorias, então, ativos civis e municipais, incluindo transporte ferroviário e marítimo, pontes, distribuições de água e instalações de drenagem e tratamento de esgoto. Tem várias, então, construções que incluem unidades de moradia, escritórios, escolas, hospitais, centros de saúde, estações de bombeiros, infraestrutura recreacional e prédios culturais, garagens. E para energia, todas as instalações de geração de energia elétrica, então, desde energia eólica, solar e até telecomunicações e linhas elétricas. Então, todos esses ativos foram, na verdade, muito críticos, considerados críticos para todas essas comunidades avaliadas. Próximo slide, por favor. Então, todos os 27 indicadores de clima foram considerados para avaliação. Olhamos também para regulações de gelo permanente, também sobre degradação do gelo permanente, inundações, incêndios florestais e erosão costal e submersão, e também deslizamentos de neve. Próximo slide, por favor. Então, o processo de avaliação de risco em si, obrigado. Então, nada muito diferente do normal. O risco foi considerado como o produto da probabilidade do impacto baseado vezes a severidade do evento. Então, a probabilidade de os parâmetros do tempo, os parâmetros de perigo foram modificados ao longo desse estudo. Então, nós usamos essa escala de 1 a 7, baseada na avaliação PEVC. Então, 1 seria negligenciável e 7 seria um dano significativo. Então, consideramos todos os impactos também na infraestrutura que poderia acontecer e utilizamos essa escala de 1 a 7. E 1 seria negligenciável e 7 poderia até significar, por exemplo, a perda de um ativo. E podemos definir limiares para a resistência de cada uma dessas
desses eventos históricos e também da resistência da infraestrutura em questão. Próximo. Aqui nós temos essa escala atual que nós utilizamos para avaliar o nível de risco. Então, nós passamos de baixo risco até baixo moderável, alto moderável, alto e casos especiais. Casos especiais é quando você tem uma probabilidade muito alta de dano muito alto. E aí você tem cada um desses níveis discutidos com os usuários para que eles possam saber exatamente qual cada um se encaixa. Alto risco quer dizer que pode ser necessário uma medida urgente, mas não é a infraestrutura não está com risco iminente. Próximo slide. Então eu mencionei esses workshops que nós fizemos, essas oficinas que foram críticas para a qualidade da avaliação. Foram 3 oficinas para cada categoria de infraestrutura que eu mencionei. E eles engajaram as pessoas que trabalham e vivem lá no norte para que eles pudessem entender o contexto local e também contar com o conhecimento dessas pessoas. Então, utilizamos muitas pessoas desses territórios do Nordeste, o MACA, que são os departamentos de infraestrutura, design e de transportes também. São agências canadenses que lidam com esses dados de clima e durante essas oficinas nós revisamos essas projeções relevantes para garantir que elas fizessem sentido, baseado nas observações locais e falamos também com pessoas que pudessem entender melhor o nível de serviço necessário a todos os momentos e também construímos um consenso sobre a sensibilidade da infraestrutura para poder identificar a vulnerabilidade a impactos. Próximo. Então, mais detalhes sobre os resultados da avaliação em si. Então, de todas as interações analisadas, mais ou menos metade foram de risco baixo moderado, então foi boa notícia, e para todas as outras restantes, 9% foi de risco alto moderado e 12% foi de risco alto. Então a recomendação para resiliência foi desenvolvida para moderado alto e alto. Próximo slide. Então aqui nós temos basicamente um resumo de todos os resultados que nós achamos. Eu não vou passar por cada um deles, mas em geral essas interações foram sobre degradação de gelo permanente, também em erosão das fundações e danos posteriores poderiam ser resultantes do derretimento do gelo permanente. E derretimento rápido de neve durante a primavera, especialmente com drenagem que poderia talvez não ser capaz de lidar com toda a vazão, então isso poderia gerar inundações em estradas e prédios. E para fogos, incêndio florestal, claro, consideramos também toda essa questão que poderia resultar em derretimento de gelo permanente e poderia levar até a derrubada de árvores. E erosão costeira e também terrestre, nós podemos criamos recomendações de manutenção para infraestrutura, estradas e prédios, e também para lidar com qualquer risco de colapso de teto, de laje, de construções que poderia acontecer. Qualquer coisa que pudesse levar a duração a mudança de duração de tempo de risco de vulnerabilidade da infraestrutura. Por exemplo, tudo que fosse dependente de estradas de inverno que não poderiam ser mantidas durante um período correto de tempo, houve também a consideração para essa capacidade de oferta. E, então, próximo slide, por favor. Então, aqui nós temos basicamente toda a informação compilada, então nós temos todos os 25 ativos listados lá, então nós tentamos colocar aqui a última temperatura registrada, então, para gelo permanente, inundação e neve e coisas do tipo. Então, temos tipo de dano por região. Em geral, parece que toda a estrutura foram colocadas nas regiões, foram consideradas dentro das regiões com infraestrutura relacionada a derretimento de gelo permanente, precipitação, derretimento e incêndio florestal representa risco alto à infraestrutura e erosão e inundações também são riscos altos moderáveis para vários tipos de infraestrutura dentro da região. Próximo. Então, em todos os relatórios, os estudos foram conduzidos dentro do nível regional e também
produzimos perfis comunitários para cada uma dessas comunidades que nós avaliamos, então podemos dar mais informações específicas sobre as comunidades, então ficou tudo disponível de acordo com a informação que seria relevante para cada uma delas, e removemos as considerações para impactos que não se aplicariam, por exemplo, na região do Delta, teriam riscos de erosão costeira que não se aplicariam a outras comunidades, por exemplo. E nós criamos recomendações e ações de mitigação de risco para infraestruturas, então podemos recomendar práticas para cada comunidade para garantir que esses riscos mais baixos não se tornassem riscos altos no futuro. Aqui tem um exemplo de um perfil comunitário que foi feito na comunidade de Tuktoyaktuk, e um exemplo de medidas de adaptação que nós fornecemos foi, por exemplo, a compleção de um perfil de adaptação para entender o que está acontecendo dentro por exemplo, da área de gelo permanente e, por exemplo, isso acontece em várias comunidades no norte, então temos que saber o que está acontecendo com esse gelo permanente e aí podemos observar diariamente o que acontece lá no local. Mas o monitoramento realmente deve ser feito e considerado isso aqui. Nós temos que promover uma camada de isolamento do gelo permanente em torno desses prédios e monitoramento de áreas de assentamentos para garantir que eles não vão degradar muito rapidamente, e o monitoramento de temperatura próximo dessas infraestruturas críticas e também da erosão costeira, que pode ser resultado de derretimento de gelo permanente, e também a gestão de localização de construção de infraestrutura crítica, e isso também, esses perfis poderiam ajudar a tomada de decisão para construção e conselhos municipais. Além desses perfis, nós também utilizamos alguma tecnologia de GPS para poder determinar os locais de vulnerabilidades altas e riscos altos para essas comunidades. Próximo, por favor. Aqui nós temos um exemplo de uma outra comunidade, a comunidade de Fort Good Hope, e temos aqui a mesmo perfil, então nós recomendamos, por exemplo, o desenvolvimento de áreas distantes de áreas com risco de incêndios florestais, então, por exemplo, podemos recomendar alguma proteção para tanques de combustíveis e coisas do tipo para lidar com riscos de incêndio florestal, e também uma demonstração de que toda a comunidade tem risco de inundação, então esse comitê utilizou informações do passado, mas também com mais modelagens hidrológicas do nível local para poder identificar alguns locais seguros para serem utilizados em momentos de emergência, e também identificamos áreas com alto risco de erosão. E, então, basicamente, foram essas as recomendações para todos. Próximo. Então, de novo, esse é o exemplo de um mapa que foi feito aqui no Fort Good Hope, e isso aqui foi entregue às comunidades. E os próximos passos para concluir minha apresentação, basicamente, nós recomendamos aos governos desses territórios para compartilhar esses resultados com as comunidades para que nós pudéssemos fazer ações educacionais sobre o que está acontecendo, coletar informação sobre conhecimentos tradicionais e também cruzar referências com o que foi já coletado no nível científico, e priorizar também as medidas de resiliência e aplicar para financiamento, e também construir uma comunidade em torno dessa consciência de impactos climáticos em infraestrutura, e valorizar também as observações locais, registrando essas observações locais. Nós estamos agora desenvolvendo uma fase nova desse projeto com os governos dos territórios do norte. Estamos tentando achar uma estrutura para poder avaliar e priorizar outros achados com outros ativos e outras peças de infraestrutura. Então, é crítico utilizar o que nós já temos aqui agora, mas também vamos considerar, por exemplo, estradas e pontes e coisas que não foram incluídas nesse estudo anterior. Muito obrigada por me ouvir, e eu fico aqui para responder qualquer dúvida que possa surgir, e eu não sei se o meu e-mail vai aparecer aqui, mas eu fico feliz de responder por e-mail também. Obrigado. Muito obrigado, Virginia, por compartilhar essa experiência. Eu acho que já foi compartilhada no chat que isso aqui é muito interessante, ver esses dois exemplos lado a lado. E também eu acho que todo mundo que trabalhou com a PVC também todo mundo vai ver algum tema comum dentro desses estudos com especialistas em clima. O Elvis, por exemplo, já compartilhou isso aqui já no
no chat, então muito obrigado. Vamos ter perguntas aqui no final da sessão e também temos várias perguntas já no chat e na caixinha de perguntas QA, então vamos passar por elas depois. Então, antes disso, eu queria passar para o nosso último palestrante, que vai falar agora. Vamos ouvir o Eric, que vai falar sobre o Instituto, e ele tem 15 anos de experiência de entrega de pesquisa e análise, treinamento e suporte a decisões e serviços para a gestão de riscos relacionados ao clima em várias estruturas e em setores de infraestrutura e recursos naturais. E depois nós vamos ouvir do Joel Nodelman, que é um especialista em gestão de risco com mais de 14 anos de experiência profissional nessa área. E ele se envolveu no programa PIAVC já desde o início. Ele é um dos especialistas que trabalharam no guia de orientação do portfólio, que é a versão que eles vão compartilhar hoje. E vocês vão notar algumas das lições aprendidas desses exemplos que nós ouvimos agora há pouco, nessa versão. Então, Eric e Joel, com vocês, e um lembrete, vocês vão ter 10 minutos. Sim, Catarina, e só pelo bem do tempo, provavelmente vamos deixar isso bem mais direto. O Joel vai falar, e aí eu vou só dizer bem rapidamente que o processo para desenvolvimento de orientações e o manual, que o Joel vai mencionar agora, envolveu, claro, a análise de práticas atuais, incluindo alguns estudos importantes e abordagens, como aquelas que já foram demonstradas agora nesses 2 últimos estudos de caso. E talvez eu deva dizer agora que esse guia ainda não está oficialmente lançado, não foi oficialmente inaugurado, então ainda está num processo de análise do Comitê Nacional de Aconselhamento. Isso provavelmente vai terminar em 2 ou 3 semanas, mas nós esperamos lançar essa versão final no final de janeiro. Então, eu acho que com isso eu vou passar diretamente para o Joel. Muito obrigado. Obrigado a todos. Podemos ir para o próximo slide. Eu gostaria de fazer isso rapidamente. Eu quero mais focar hoje sobre o que o nosso manual está dizendo, em vez de ensinar processos específicos. O nosso processo envolve, olhamos nesses 2 estudos de caso que nós fizemos anteriormente, em muito trabalho para chegar num processo consistente para facilitar o uso. E a primeira pergunta, o que é um portfólio? E o que nós achamos é que achamos muitas discussões interessantes sobre esse assunto dentro da literatura acadêmica e na literatura cinza. Então, os 2 pontos mais importantes que movem isso, que é um grupo de bens controlados por uma entidade. Então, se você está olhando no mesmo portfólio, você vai estar falando sobre os mesmos riscos. Próximo slide. E tivemos muitas discussões, o que nós queremos dizer com o portfólio. E vemos alguns exemplos disso hoje, em vários lugares diferentes. Nós definimos o portfólio como algo que define uma área. Pode ser uma rodovia, mas poderia também ser um lugar, que nem um município, que tem vários bens. E também temos várias alocações com muitos bens. E queremos um processo que trabalhe para todos esses cenários ao mesmo tempo. E mesmo assim, cumpra os princípios que nós estabelecemos em 2014. E o resultado foi este conceito de arquétipos e indicadores. Vou falar sobre os arquétipos daqui a pouco, mas basicamente
No exemplo anterior, nós falamos de bens e classes de bens. Isso é um tipo de arquétipo. E também tivemos de trabalhar com o que o arquétipo significa e fizemos várias pesquisas interessantes de literatura. Existem muitos trabalhos a respeito disso e tivemos de realmente trabalhar um significado específico para esse processo. Então, voltar à base, ver o que significa para a mudança climática e essa troca entre arquétipos e indicadores vai e vem para que a gente entenda exatamente como isso funciona. Próximo slide. O manual oferece muitos detalhes como definir as coisas como arquétipos, por exemplo. Por arquétipo, nós estaríamos procurando por um grupo de bens, a geografia. O que estamos olhando? Que tipo de ativo é esse? Qual é a sensitividade disso? Quais são os parâmetros de clima que estão sendo considerados aqui? Então, do lado direito, nós estamos vendo um exemplo. É basicamente um arquétipo de dois tipos de construções. Então, nós temos, por exemplo, alguns recursos históricos que têm uma história para o país, uma importância, podem ter mais de 100 anos de idade, com diferentes valores em termos de valor financeiro. Também, além do valor financeiro, existe o valor cultural implícito a este ativo. E depois precisamos ver quais são as sensibilidades climáticas e a capacidade de adaptação. E no mesmo portfólio é um prédio alto, mistura entre escritórios e lojas, é mais urbano, tem um design muito mais moderno e tem sensitividades climáticas diferentes. Basicamente, essas diferentes construções são arquétipos diferentes. Próximo slide, por favor. Então, o que eu quero dizer é que o manual oferece instruções detalhadas e planilhas. Então, nós simplesmente colocamos as definições, nós também dizemos quais são as perguntas que você talvez queira fazer, como proceder, o que fazer. Próximo slide. E o processo geral do portfólio, da avaliação de portfólio, então você tem os riscos climáticos, a sensitividade, a capacidade adaptiva, depois você tem a performance de resposta, você tem análise de indicadores e análise de os arquétipos, aí você tem análise de vulnerabilidades e depois análise de risco no final. Então, tem uma certa complexidade dependendo de como você quer fazer isso. Próximo slide. Então, isso é parte de um ciclo. Quando você faz análise de portfólio, você quer entender onde estão seus pontos mais importantes desses seus ativos. E você vai voltar a esse ponto, olhando para esses pontos mais importantes numa análise de alto nível, ou como processo, ou você passa por um grupo de engenharia e fala, olha, esses são nossos problemas, como nós lidamos com eles? E você volta sempre a essa avaliação. E a pergunta mais importante para nós foi, digamos, que você tenha 1000 prédios num país. Como você vai fazer análise para alocar seus recursos adequadamente? Nós não conhecemos nenhum método para fazer isso. O manual foi dividido e você pode seguir dois caminhos.
quantas experiência você tem nesse tipo de trabalho. E se você não tem muita experiência e você quer se informar antes de você fazer um mergulho de cabeça, você vai para a esquerda e pergunta o que é um portfólio, o que é vulnerabilidade, o que é performance de resposta, o que são arquétipos e indicadores de clima. E do lado direito, nós temos mais instruções como criar seu time, fazer as avaliações, como configurar suas avaliações, como fazer suas análises de risco. Uma vez que você entra nisso, se você tiver experiências, pode ir diretamente para a direita e recebendo as instruções e tabelas e todo o resto que você precisa. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu gostaria de devolver a bola para você. Esse aqui simplesmente é a agenda. Não, eu não quero passar novamente. Temos ainda uns passos a serem dados para a divulgação do manual. Nós estamos também olhando futuras divulgações desse manual. Então, por favor, mantenha isso em mente, que estamos só na versão beta. E estou fazendo alguns testes ainda. Muito obrigado. Próximo slide. E esse é o meu último slide. E essa é a nossa tarefa de casa, para todos, na verdade. Para quem trabalha com isso. Nós precisamos estabelecer as perguntas para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Você já fez uma avaliação de portfólio? Quais recursos teriam ajudado você? Você está pensando em fazer uma avaliação de portfólio? Qual sugestão, recurso ou ferramenta pode te ajudar? E quais outras perguntas você gostaria de levantar nesta junção, aqui nesse grupo? Muito obrigado, Joel. Muito obrigado por respeitar tanto tempo nas apresentações. Temos ainda algum tempo livre para nossas perguntas e respostas. E você começou a responder várias das perguntas no chat box, e eu selecionei uma pergunta porque ela me parece muito relevante para todos os apresentadores. A Virginia já respondeu essa pergunta, mas eu gostei mesmo de Lisa. Matt perguntou: a classe de ativos ou dos arquétipos faz muito sentido para municípios que têm um portfólio de muitos serviços. Ele basicamente está perguntando quais são as limitações que vocês encontrarem ao avaliar as infraestruturas no município. Ou talvez estejam até trabalhando uma solução, talvez vocês queiram compartilhar sua resposta com um grupo maior e talvez me dizer o que vocês vão fazer em relação a essa pergunta. Eu também gostaria de ouvir de Joe, Eric e José Neto, onde vocês veem o potencial e os desafios para o futuro. Mas, Virginia, talvez você queira começar. Então, nós não olhamos especificamente no tipo de desenho, tipo de construção que era nesse tipo de coisa. Isso é uma fase nova do projeto, é isso que estamos tentando fazer. Estamos levando para especialistas em infraestrutura e o que cria, ou o que faz que esse ativo seja mais sensível a mudanças climáticas. E estamos vendo o tipo de fundações, por exemplo, dos prédios que podem ser muito impactadas pelo derretimento do permafrost. E, óbvio, a idade também é muito importante, porque a gente sabe que a tecnologia era outra no passado. E estamos falando com especialistas para avaliar esses ativos e para definirmos se ele é sensível ou não, e trabalhamos a partir daí.
Ok, muito obrigado pela sua resposta. E isso também mostra quão importante essa análise pode ser. Você não começa no zero, mas você tem já uma avaliação preliminar inicial. José Neto, eu não sei se você já tem alguma ideia sobre isso, como se adaptar a esses desafios, ou o que vocês fizeram no passo 2 da sua análise, em termos de análise de portfólio. Catarina, no nosso caso aqui, a nossa grande dificuldade foi com relação a dados sistematizados, né? Foi muito difícil para nós correlacionar aí os dados de ameaças climáticas com os eventuais danos e paralisações das operações portuárias, né? Então, a gente percebeu que a agência reguladora, a ANTAC, ela poderia, né, ela pode estimular as autoridades portuárias a organizarem melhor esses dados, tá? De forma que no futuro isso torne mais fácil, né, a replicação de um estudo como esse para outros portos do Brasil. E aí, respondendo a sua pergunta sobre desafios e, enfim, o futuro, do ponto de vista da agência, a gente pretende, no primeiro passo, extrapolar esses 3 estudos de caso que fizemos com esses 3 portos selecionados para os demais, tá? De forma que eles tenham aí as informações necessárias para, de fato, incorporar esse componente da mudança climática, né? E seus impactos nos seus instrumentos de planejamento e gestão. A agência também ela tem um instrumento bastante eficaz, que a gente chama aqui de regulação por incentivos, que é o Índice de Desempenho Ambiental, o IDA, né? E a nossa proposta é que a gente incorpore também alguns desses indicadores utilizados nesse estudo, para que a gente consiga incentivar os portos a incorporarem aí estudos de risco climático em sua rotina, né? Acho que com esse estudo a gente alcançou o objetivo principal, que era jogar a luz a essa questão, tá? E estimular que os portos comecem a se precaver, a pensar sobre, né, esses riscos climáticos, seus impactos e como mitigá-los, como diminuir aí esses impactos no futuro. Sim, isso é muito importante também, e precisamos pensar no futuro, e é difícil conseguir os dados históricos. Eu espero que você já tenha terminado, não quis interrompê-lo. Sim, sim. A agência ela tem um sistema que a gente denomina Sistema de Desempenho Portuário, que ela traz agora como dados opcionais, facultativos, né, o preenchimento desses referentes a paralisações portuárias e as suas causas, né? No caso aí, no nosso caso específico, as ameaças climáticas envolvidas nessas paralisações, né? A partir desse estudo, o nosso próximo passo é fazer uma campanha junto aos portos para que esses dados eles sejam enviados de forma recorrente, tá? E de forma obrigatória para a agência, conseguindo assim que a gente tenha aí uma massa de dados maior e mais estável no futuro. Giacomo. Eu estou pensando se Joe, Eric tem uma reação, o que vocês sugerem, ou quais são os seus pensamentos em relação ao uso dessa nova abordagem. E se nós precisamos mais estudos, uma vez que nós temos vários diferentes ativos. Acho que algumas coisas aqui. Uma delas é, nós desenhamos o manual, o processo com o conceito de ser uma avaliação. Se você tem vários, só alguns ativos, você não precisa fazer isso. Mas a pergunta com a qual nós somos confrontados, o que acontece quando você tem muitos ativos de diferentes classes e que você precisa gerenciar? E é uma pergunta complexa, e nós vimos várias abordagens, e o time que conseguiu fazer isso tem experiência em lidar com esse tipo de pergunta.
o que nós estamos fazendo que é consistência para todos, né, passando e analisando todos os ativos. E o problema sempre vai ser que um arquétipo ou classe de ativo não vai cobrir tudo. Então, você quer realmente gastar um bom tempo do que você quer avaliar. E é uma questão de empurrar e puxar. Quanto mais preciso ser, mais tipos de classes você vai ter, mais arquétipos você vai ter, e mais complicado e complexo a sua análise vai se tornar. Então, tem um trabalho de ir e vir no desenvolvimento disso. E nós esperamos que isso seja de fato um desafio. Enquanto nós oferecemos um guia para isso, então a pergunta é: quanto você precisa investir para que isso se torne razoável? Então, é importante que a gente sempre lembrar que nós precisamos sempre manter em equilíbrio os recursos, o dinheiro, e o manual oferece muitas informações como lidar com isso, mas como profissionais, nós precisamos ajudar os nossos clientes a resolver todas essas perguntas. Ok, obrigado. E se nós tivermos mais estudos piloto que trabalhem com isso, isso vai ser importante para nós sabermos como lidar com essa metodologia. E se vocês estiverem interessados em resultados únicos, nós temos aí o Neto compartilhou com vocês os resultados da ANTAC. Então, agora estou olhando no chat e acho que a gente respondeu praticamente todas as perguntas que estavam lá. E eu não tenho certeza se tem alguma outra pergunta que vocês queiram responder. Tivemos uma grande discussão. Nem discussão, eu acho que foi um acordo mesmo que tivemos aqui sobre avaliações do pai VC. E no nosso último webinário, se você tiver interesse, pode olhar nisso novamente. E acho que a Christine escreveu no chat quanto ela agradece a importância de usar isto. Ela chama isso de pre-privacy, e nesses casos a avaliação é a base de uma avaliação mais profunda, claro, e o papel dessas avaliações é muito importante para nós. Então, só vamos ver se temos mais alguma pergunta no grupo, ou talvez a gente queira responder alguma das suas perguntas que vocês gostariam de passar para a comunidade, se você tiver alguma coisa. Eu acho que eu teria interesse em comentários dos dois lados dessa pergunta. Se você já fez alguma avaliação de portfólio, se você tiver algum exemplo das pessoas. Mas para o resto de nós, dentro do webinário, se vocês já tiverem feito, quais foram suas experiências e o que poderia ter te ajudado? Porque eu acho que, olhando para pilotos de manuais, eu acho que o que podemos achar agora é que pensar o que nós podemos fazer para fazer disso uma versão final. Então, esse tipo de contribuição. E a outra pergunta seria, se vocês já fizeram isso, se você não fez isso ainda, o que te impede de fazer o que você precisa e como nós podemos ajudar a chegar nisso? Eu acho que vocês também vão receber a oportunidade de talvez dar uma olhada nesse manual aqui pelo link e compartilhar seus comentários sobre isso. Então, se tiver alguém que já queira compartilhar no chat sobre a sua experiência ou seu interesse em utilizar a ferramenta de triagem do portfólio, então vocês também vão ter a chance na rede online, no nosso espaço online, para compartilhar tudo isso. Catarina, sim, eu já coloquei as perguntas lá que o Joel colocou, então eu já as incluí e vocês vão receber uma notificação e também vamos mandar isso aqui para o grupo. Temos uma outra pergunta aqui na caixinha de QA. O PEVC oferece um caminho para integrar o conhecimento tradicional, como no exemplo do NWT?
Talvez o Joel queira responder. Eu posso contribuir, mas eu acho que o Eric também. O kit de ferramenta para os povos originários foi projetado especificamente para isso, mas eu não tenho certeza que isso tenha sido utilizado de outra forma, mas eu tenho certeza de que poderia. Eu enfatizaria a necessidade de integrar tanto o conhecimento tradicional quanto local e nesse tipo de avaliação, porque é assim que você encontra a maioria dos problemas e você tem que coletar isso. Então, sim, existem formas de fazer isso, reconhecemos isso como uma necessidade e isso já tem sido feito enquanto conversamos. Obrigado, Joel. E outros comentários? Eric, você tem uma atualização sobre a agenda? Bom, eu só queria checar, eu acho que a responsável por esse kit de ferramentas estava aqui online, mas eu não estou vendo agora, então se você puder, você pode contribuir também, se estiver ainda aqui, mas se não, bom, os outros também poderiam ter algum tipo de reflexão sobre isso, que eu acho que poderia ser colocado também no chat. Sim, nós podemos voltar a resposta da pergunta se ela não estiver mais aqui no grupo, nós podemos checar depois. Bom, mas tem uma pergunta que foi escondida aqui um pouco na caixinha de QA, é sobre a pergunta sobre ativos naturais ou recursos naturais, como isso vai prosseguir, e eu queria convidar que vocês se juntassem a nós no próximo webinar em fevereiro, onde nós vamos trabalhar sobre como utilizar avaliações de risco de clima nesse tipo de esforço. E aí nós temos uma grande interseção, uma grande sobreposição disso. Então, em fevereiro nós vamos compartilhar mais sobre isso aqui, e aí vocês vão poder ouvir mais exemplos sobre isso também. Joel, você queria falar alguma coisa? Eu ia dizer isso, mas eu também queria apontar para essa outra pergunta no chat sobre se seria útil ter uma diferenciação entre a avaliação de riscos e o outro. Então, eu não disse isso na minha apresentação, mas o manual que nós discutimos hoje faz isso. Ele, em muitos detalhes. Então, muito obrigado por observar isso, Joel, e o manual vai passar por isso. Então, eu tenho a última pergunta do Darrell aqui sobre a tolerância de risco usada nos estudos. Então, eu perguntaria a todos os falantes aqui sobre qual era a tolerância de risco, com que vocês trabalharam nos seus respectivos estudos, se vocês puderem compartilhar um pouquinho sobre isso. Talvez a Virginia vá primeiro. Bom, sim, então no nosso caso, muitos desses estudos nós utilizamos os ativos que são críticos para as comunidades, mas nós perguntamos a eles, em caso de, por exemplo, um evento real, o que você perderia, basicamente. Então, será que vocês poderiam contar com outros recursos, como, por exemplo, variações, ou então outras formas de manutenção, ou então pessoal que trabalha com serviços de emergência? Então, essa foi a forma como nós utilizamos para saber o que você precisa 24 horas por dia, o ano todo, ou o que você poderia deixar de utilizar, por exemplo, por um dia ou 3 dias, por exemplo. Muito obrigada. José Neto, algum pensamento sobre essa pergunta sobre tolerância de risco? Alguma ideia? Sim, no nosso caso, é um quesito muito particular de cada infraestrutura portuária, né? Porque aqui a gente está falando de diferentes ativos que envolvem a movimentação portuária diferente e a questão financeira também é diferente. Então, um dia de paralisação portuária no Porto de Santos é bem diferente de um dia de paralisação portuária no Porto de Aratu, né? O Porto de Santos, como eu disse, é o maior porto brasileiro e o maior porto da América do Sul. Então, a tolerância, né, em relação ao risco, ela é muito variável em relação a que infraestrutura a gente está falando, e isso vai ser apropriado por cada porto, né, e cada porto vai introduzir isso dentro do chamado risco aceitável, né? Então, o risco aceitável para um porto não necessariamente vai ser o mesmo, e eu diria até que ele vai ser diferente dependendo do tamanho da quantidade de movimentação em cada porto. Tá? Então, na verdade, isso ele tem que ser apropriado aí pelas administrações dos portos e tem que ser levado em consideração
o nível de tolerância do risco, considerando a magnitude e a importância de cada porto. Muito obrigado por compartilhar. Eu acho que nós chegamos aqui ao final dessa sessão. Nós temos alguns itens ainda sobre, alguns avisos, na verdade, que nós temos que dar. Então, obrigado por participarem todos aqui e compartilharem suas perguntas e também e por trazerem alguns pensamentos e algumas ideias para o futuro sobre essa aliança também para os próximos passos. Então, Claire, se você puder passar esse slide. Então, o que nós temos em janeiro, nós vamos falar sobre as aplicações do guia de orientação do PAVC de alto nível, e depois nós temos, em fevereiro, vamos ter mais o PAVC Green, então vamos falar sobre interseções, e aí, claro, rapidamente vamos passar pelos fóruns globais, e eu quero convidá-los a participar do trabalho na rede para que vocês fiquem atualizados, porque vamos ter a abertura do registro para a participação do Fórum Global em janeiro. E próximo slide, por favor. Então, não tem o próximo slide. Então, muito obrigado por participarem hoje. Então, por favor, também, Claire vai compartilhar um link para a pesquisa no chat. Estamos sempre aguardando o seu comentário sobre esse webinário, então fiquem em contato conosco a qualquer momento se vocês tiverem qualquer pergunta, sugestão sobre o Fórum Global, sobre essa série de seminários. E é isso, então, eu estou ansiosa para aprender mais com vocês e encontrar vocês no espaço de redes online em Vancouver no ano que vem. Muito obrigado também a todos os nossos palestrantes por esses estudos de casos que nós aprendemos hoje. Então, com isso, não se esqueçam de copiar o link da pesquisa. Vamos fechar por hoje. Muito obrigado.